Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao nosso curso de tutela executiva, processo de execução, cumprimento de sentença. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre os atos executivos. Então, agora que você já sabe todo o passo a passo do cumprimento de sentença, o passo a passo do processo de execução, falta para gente identificar quais são as etapas executivas, quais são os atos executivos, o caminho da execução, até que o credor seja integralmente satisfeito. E esse caminho a doutrina chama de atos executivos. Qual é o passo a passo, o que vai acontecer na execução depois que o devedor já é comunicado que existe uma execução contra ele e não cumpre no prazo legal a sua obrigação. Então, o que vai acontecer? Como que o credor pode iniciar esses atos executivos para que ele seja satisfeito ao final da execução? Então, esses atos executivos são, na verdade, um passo a passo, um caminho para a gente chegar até o final da execução, que é a extinção da execução por meio de sentença, com a possibilidade, que é o que a gente espera sempre, que o credor seja integralmente satisfeito, não é verdade? Pode ser que às vezes eu chegue ao final do processo de execução e o juiz declare a extinção da execução da mesma forma, sem que o credor seja integralmente satisfeito? Pode. Às vezes eu não consegui achar nenhum bem do meu devedor, tive lá o prazo de suspensão da execução, a prescrição intercorrente, mas chegou um momento que eu não consigo achar nada e esse devedor não tem patrimônio, o juiz vai ter que extinguir o processo executivo do mesmo jeito. Então vai ser uma sentença de extinção da execução, só que ela não vai ser positiva porque o credor não foi integralmente satisfeito. Mas vamos lá. Então o que vai acontecer? Independentemente de eu ter um cumprimento de sentença ou de eu ter um processo de execução, a gente sabe que instaurada a fase de cumprimento de sentença ou processo executivo, o devedor, como regra, vai ser intimado no cumprimento de sentença ou citado no processo de execução para cumprir determinada obrigação num certo prazo, que no cumprimento de sentença são 15 dias, no processo de execução são 3 dias. Se o devedor cumprir a dívida nesses prazos, perfeito. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação, o que vai acontecer? No 16º dia do cumprimento de sentença ou no 4º dia do processo de execução, automaticamente a gente já tem a expedição do mandado de penhora e avaliação de bens. Então, o primeiro ato executivo é a penhora de bens. O que é a penhora? A penhora é você pegar do acervo patrimonial do teu devedor um ou alguns bens para garantir aquela execução. Então, é você não deixar que o devedor possa participar desses bens, que ele possa vender esses bens, que ele possa alienar, gravar, colocar esses bens em garantia de algum negócio jurídico, porque esses bens vão ficar bloqueados, vão ficar penhorados, garantindo a execução, garantindo o pagamento da dívida. Então, a penhora é o primeiro ato executivo. Lembrando que nós só podemos penhorar os bens absolutamente penhoráveis, ou seja, não posso penhorar os bens lá do artigo 833, 834, o bem de família, salvo as próprias exceções previstas nesses artigos, e eu tenho que seguir uma ordem de preferência de penhora, que tem previsão lá no artigo 835. Então, o primeiro bem que eu vou pedir a penhora sempre é o dinheiro, porque o dinheiro está no inciso 1º do artigo 835. Então, a primeira coisa que o credor pede é a penhora em dinheiro, mais conhecida como penhora cisbajúdio. O cisbajúdio é um sistema novo que entrou em vigor em 2020 para aperfeiçoar o antigo bacenjúdio, que já deve ser conhecido de vocês, com a mesma finalidade, só que um pouco mais efetivo, no sentido de disparar uma comunicação automática e eletrônica para o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil já dispara para as suas instituições financeiras e já identifica se o devedor tem ou não tem dinheiro, conta, poupança, investimento. E se for o caso, se já achar dinheiro, já bloqueia a quantia prevista ali na execução. Então, esse é o primeiro mecanismo de penhora de bens.
Aí, claro, você vai seguindo ali o 835, não tem dinheiro, vai procurar títulos da União, Estado, município, vai procurar ações com valor de mercado, vai procurar veículos, que no caso de veículos a gente também tem um sistema de penhora, que é o Renajude. Vai procurar imóveis, a gente também tem um sistema de penhora, que é o CIREI, que faz a busca, né, de bens imóveis, vai procurar móveis e assim por diante. Então, penhorar significa de todo aquele acervo patrimonial do devedor, você retirar e indisponibilizar um ou alguns bens para garantir a execução. Penhorei. Próximo ato executivo vai ser o depósito desse bem. Então, esse bem, preferencialmente, ele vai ser depositado no depósito do Poder Judiciário, mas é possível que tanto o credor fique como depositário ou até mesmo o devedor fique como depositário, que é muito comum na penhora de imóveis. Então, por exemplo, eu sou devedora, estou morando aqui nessa casa e essa casa foi penhorada. Então, é normal eu, como devedora, ficar como depositária, porque eu ainda estou morando na casa. A casa não foi vendida ainda, nada impede que quando for para leilão, sei lá, eu tire uma carta na manga, pague para poder ficar com a casa, não sei. Então é muito comum o devedor ficar como depositário de bens imóveis. Só que, independentemente, se vai ser o bem depositado no depósito judicial, se vai ficar como depositário o credor, se vai ficar como depositário o devedor, todo e qualquer depositário tem que assinar o termo de depósito, que é aquele termo onde eu acabo me comprometendo a devolver o bem, a entregar assim que o juiz peça, nas mesmas condições que ele me foi entregue. Então, é cuidar e conservar o bem e devolver quando requerido pelo juiz. Lembrar também que, caso eu esteja como depositária de qualquer bem, sou devedora, assim que o juiz pedir, eu tenho que devolver o bem. Caso eu não devolva, eu sou uma depositária infiel e vou responder pela perda ou perecimento do bem, arcando inclusive com o pagamento de uma multa por ser uma depositária infiel. Mas não existe mais a previsão da prisão civil do depositário infiel. Isso desde 2008, quando o STF julgou um recurso extraordinário referente à possibilidade de prisão civil do depositário infiel, que se transformou em 2010 na súmula vinculante número 25. Então, mesmo que o depositário não entregue o bem quando requerido pelo juiz, ele não vai ser preso civilmente, porque não existe prisão civil do depositário infiel. Terceiro passo, depois que o bem foi penhorado, foi depositado, ele será avaliado. E quem faz a avaliação do bem geralmente é o oficial de justiça. Desde 2005, com a lei que alterou o regime do cumprimento de sentença, ainda no Código de Processo Civil de 73, o oficial de justiça é responsável por fazer a avaliação do bem. Se o oficial de justiça não conseguir fazer a avaliação desse bem, porque é um bem que precisa de uma avaliação um pouco mais técnica, ele pede o auxílio de perito judicial. Mas, como regra geral, ele faz a avaliação. E o quarto e último ato executivo é a expropriação. Então, depois que o bem é penhorado, é depositado, é avaliado, ele vai ser expropriado, ele vai ser vendido. E a expropriação, nos termos do artigo 824 do CPC, ela funciona como uma hierarquia que o juiz vai perguntando para o credor se ele tem ou não interesse. Como assim? A primeira forma de expropriação é a adjudicação. O que significa adjudicar o bem? O juiz vai perguntar, credor, você tem interesse na adjudicação? Adjudicar significa o credor ficar com o bem pelo valor de avaliação dele. Então, por exemplo, eu sou credora e o meu devedor tem que me pagar 100 mil reais. E existe, portanto, uma penhora de um bem que vale 90 mil reais. O que vai acontecer? O juiz vai perguntar, você tem interesse em adjudicar? Eu falo, tenho. Eu vou pegar esse bem pelo valor da avaliação dele, ou seja, os 90 mil. Mas quanto que o meu devedor deve? Deve 100. Então, eu pego o bem, fico com o bem por 90, dou uma quitação parcial da dívida, mas o devedor ainda está me devendo 10 mil. Então, não é trocar de mano, eu fico com o bem e tá liberada a obrigação. Não. O contrário também. Ele me deve 100 mil,
mas o bem vale 120. E eu quero ficar com o bem. Eu fico com o bem por 120, que é o valor que ele vale, mas qual é o valor da dívida? 100. Então eu devolvo 20 mil reais para o meu devedor. Então adjudicar é o credor ficar com o bem pelo seu valor de avaliação. Se tiver que devolver dinheiro para o devedor, devolve. Se tiver que continuar a execução ainda, porque ele tem um saldo devedor, continua. Agora, caso o credor não queira adjudicar, a segunda pergunta que o juiz vai fazer é: credor, você tem interesse na alienação por iniciativa particular? O que é isso? É o próprio credor iniciar os atos de venda. É o credor tirar foto do bem, botar no jornal, botar lá no Mercado Livre, no OLX, ele iniciar as tratativas de venda. O que pode ser feito sozinho, só eu, sozinha, credora, ou por meio de um corretor credenciado pelo juízo, que tem que ter pelo menos 3 anos de profissão. Então eu posso contratar um corretor credenciado pelo juízo para me auxiliar nessa tarefa. Se eu não quiser fazer a alienação por iniciativa particular, aí a terceira e última hipótese expropriatória que nós temos é a alienação judicial, também chamada de leilão, também chamada de arrematação. O que é? É a venda do bem pelo Poder Judiciário. Então, como é que funciona essa venda, esse leilão do bem? Preferencialmente, os leilões, eles devem ser por meios eletrônicos, mas também não são vedadas as formas físicas de leilão. E o bem vai para o leilão. É marcado um primeiro leilão, onde esse bem tem que ser vendido, no mínimo, pelo valor da avaliação. Então, claro, quem der o maior lance vai acabar adquirindo o bem, vai ser expedida uma carta de arrematação do bem, e ele vai levar o bem, vai depositar o dinheiro, e o dinheiro vai satisfazer a execução. Agora, caso não seja nenhum lance tenha sido frutífero nesse primeiro leilão, será marcado um segundo leilão. Nesse segundo leilão, a gente tem 2 particularidades para comentar. A primeira particularidade é que, enquanto no primeiro leilão eu só poderia vender o bem no mínimo pelo preço da avaliação, no segundo leilão eu posso vender o bem abaixo do seu preço de avaliação. E a segunda particularidade é que esse valor abaixo da avaliação, ele tem um limite, que a legislação chama de preço vil. Então, no segundo leilão, o bem pode ser vendido abaixo do valor que ele foi avaliado. Pode, mas ele não pode ser vendido por preço vil. E o que é o preço vil? O preço vil ou é o preço fixado pelo juiz no edital do leilão, naquele edital que serve para conferir publicidade à venda daquele bem. Então o juiz pode elaborar um edital que no dia tal vai ser vendido o veículo, assim, com todas as especificações, valor de avaliação 100 mil reais, preço vil, hipoteticamente, 78.500. Foi o juiz que disse que preço vil é 78.500 para aquele bem. Então, se eu vou para o segundo leilão, eu posso vender abaixo dos 100 mil, que é o valor da avaliação, eu só tenho que chegar no limite de 78.500, que foi o valor que o juiz designou no edital. Então, o preço vil ou é esse valor que o juiz fixa no edital, ou é, se o juiz não fixar valor de preço vil no edital, 50% do valor do bem. Então, um bem que vale 100 mil, caso o juiz não mencione qual é o preço vil no edital do leilão, preço vil será mínimo de 50 mil reais. E daí, independentemente de qual forma expropriatória seja esse bem vendido, adjudicação, alienação por iniciativa particular, ou até mesmo leilão ou a arrematação, com a venda do bem, o eventual comprador vai pagar por esse bem e esse pagamento vai servir para saldar a dívida, ou integralmente, que é o que se espera, ou às vezes parcialmente. E daí, se eu só pude pagar parcialmente o meu credor, eu tenho que voltar lá no início, achar um outro bem para penhorar, depositar, avaliar, vender, penhorar, depositar, avaliar, vender, até que o credor seja integralmente satisfeito ou até que a execução seja extinta por ausência de bens, superado o prazo de suspensão, prazo da prescrição intercorrente e, continuando ainda a ausência de bens, não vai ter jeito, a execução vai ter que ser extinta de forma negativa.
Então, esses são os atos executivos. O que vai acontecer com a execução, com o procedimento executivo, depois que o devedor foi comunicado e não cumpriu a obrigação. Vamos procurar algum bem para ser penhorado, esse bem vai ser depositado, vai ser avaliado e vai ser vendido para que o credor seja satisfeito. E com isso, pessoal, nós encerramos os nossos atos executivos, nós encerramos o nosso programa de execução e eu espero você numa próxima aula para a gente conversar mais um pouquinho sobre todas as fases, todas as áreas do processo civil, que é uma matéria importantíssima. Eu tenho certeza que você ainda tem muito para compartilhar, muito para aprender dessa área tão nobre do direito, que é o processo civil. Então eu te espero numa próxima oportunidade, bons estudos e até lá!